Olho para o teto do quarto e ainda sinto o cheiro dele na minha pele. Passaram 3 semanas. 3 semanas desde que cruzei a linha que separa quem eu era de quem me tornei. E o pior? O Miguel continua a dormir ao meu lado todas as noites, sem suspeitar de nada. Chamo-me Sara, tenho 26 anos, e durante 4 anos fui a namorada perfeita. Trabalhava como designer gráfica num pequeno estúdio no Chiado, vivia com Miguel numa casa alugada em Alfama, e a nossa vida era segura, previsível, monótona, se quiser ser honesta. Sextas à noite eram sempre iguais. Jantar em casa, um filme na Netflix, sexo mecânico às 11, dormir. Os sábados eram para o ginásio dele e brunch com os amigos. Domingos, os seus pais. Era final de setembro, aquele período estranho em Lisboa quando o verão teima em não acabar mas o outono já espreita nas tardes mais curtas. A cidade ainda cheirava a mar e a turistas, mas havia qualquer coisa no ar que me deixava inquieta. Ou talvez fosse eu. Talvez sempre tivesse sido eu. O Rodrigo apareceu numa sexta-feira. Miguel tinha-o mencionado 1000 vezes, o melhor amigo da universidade, o padrinho que ele queria para o nosso casamento futuro, o irmão que nunca teve. Rodrigo tinha estado fora, a trabalhar em Londres nos últimos 5 anos como arquiteto, e agora voltava para montar o próprio ateliê no Porto. Estava de passagem por Lisboa por 2 semanas. Vais adorá-lo, disse Miguel, entusiasmado de uma forma que já não via há meses. Ele é incrível, Sara. Espera só para conhecer. Não estava preparada. Quando abri a porta naquela noite, ele estava ali. Alto, mais alto que o Miguel. Tinha 34 anos, mas parecia intemporal, barba de 3 dias perfeitamente desenhada, cabelo castanho escuro um pouco comprido demais, olhos cor-de-mel que me atravessaram. Vestia calças de ganga escuras e uma camisa branca com as mangas enroladas, revelando antebraços bronzeados. Cheirava a bergamota e a algo mais profundo, amadeirado, caro. Tu deves ser a Sara, disse, e a voz era grave, rouca. O Miguel não parava de falar de ti. Apertei-lhe a mão. A dele era firme, quente, e demorou um segundo a mais a largar. Jantámos no Time Out Market. O Miguel falava sem parar, relembrando histórias da faculdade, bebedeiras épicas, raparigas que conheceram. Eu ria nos momentos certos, bebia o meu vinho verde, mas estava hiperconsciente de cada movimento do Rodrigo. A forma como segurava o copo. Como passava a mão pelo cabelo quando ria. Como os seus olhos voltavam sempre para mim quando Miguel não estava a olhar. E tu, Sara? Perguntou ele a dada altura, inclinando-se ligeiramente. O Miguel diz que és designer. O que é que gostas de desenhar? A pergunta era simples, mas a forma como a fez com genuíno interesse, olhando diretamente para mim como se naquele momento só eu existisse, fez qualquer coisa no meu estômago contrair-se. Identidades visuais, principalmente, respondi, e a minha voz saiu mais suave do que pretendia. Gosto de contar histórias através de imagens. Criar algo do zero, algo que seja verdadeiro. Verdadeiro, repetiu ele, e sorriu de lado. Gosto disso. A verdade nas coisas. O Miguel não percebeu. Estava ocupado a fazer sinal ao empregado para mais cerveja. Fomos depois para um bar no Bairro Alto, um sítio escondido numa travessa que o Rodrigo conhecia. Era pequeno, escuro, com música de fado ao fundo e velas em todas as mesas. Sentámo-nos num canto, eu entre os dois, mas o Rodrigo estava tão perto que sentia o calor do seu corpo. O Miguel bebeu demais, como sempre. Às 2 da manhã estava praticamente a dormir em pé. Vou levá-lo para casa, disse eu, levantando-me. Eu ajudo, ofereceu o Rodrigo imediatamente. Apanhámos um táxi. O Miguel ia meio desmaiado no banco de trás, eu ia à frente, e o Rodrigo ao meu lado. As ruas de Lisboa passavam pela janela, azulejos iluminados, elétricos vazios, o Tejo ao longe. A mão dele roçou a minha no banco. Não foi acidente. Eu não a afastei. Quando chegámos a casa, ajudámo-lo a subir os 4 andares sem elevador. O Miguel desmoronou-se na cama, ainda vestido. Eu tirei-lhe os sapatos, cobri-o, respirava fundo, já a dormir. Voltei à sala. O Rodrigo estava junto à janela, olhando para a vista sobre Alfama. A cidade estava silenciosa, só o som distante de algum carro, alguma voz bêbada. Obrigada pela ajuda, disse eu, ficando na entrada da sala. Ele virou-se. Olhou para mim de uma forma que me fez esquecer como respirar. Sara, disse ele, devagar. Eu não devia dizer isto. Então não digas, sussurrei. Mas ele aproximou-se. 2 passos. 3. Ficou à minha frente, tão perto que vi as pequenas manchas douradas nos seus olhos. Desde o momento em que abriste aquela porta, disse ele, baixinho, eu não consigo pensar em mais nada a não ser em ti.
Eu devia ter recuado. Devia ter dito que não. Que ele era o melhor amigo do meu namorado. Que o Miguel estava ali, a 10 metros, a dormir. Mas não disse nada. E quando ele levantou a mão e tocou no meu rosto, eu fechei os olhos. Não o beijei nessa noite. Ele tocou no meu rosto, eu tremi, e depois ele afastou-se. Desculpa, murmurou. Desculpa. Saiu. Ouvi os seus passos nas escadas, a porta da rua a fechar-se. Fiquei ali, sozinha na sala, com o coração a bater tão forte que doía. Fui para a cama. O Miguel roncava suavemente, cheirava a cerveja e suor. Deitei-me ao lado dele, rígida, os olhos abertos no escuro. Asterisco, eu sabia que estava errado, mas não consegui parar. Asterisco, os dias seguintes foram tortura. O Rodrigo enviou uma mensagem no dia seguinte. Desculpa pelo que disse. Esquece. Por favor. Respondi, esquecido. Mas não estava. Não conseguia. Via-o em todo lado, nas ruas que percorria, nos rostos dos estranhos, nos meus próprios desenhos. À noite, deitada ao lado de Miguel, imaginava como seriam os lábios do Rodrigo, as mãos dele, o peso do corpo dele. O Miguel notou que eu estava estranha. Estás bem? Perguntou uma noite, enquanto jantávamos em silêncio. Sim. Só cansada do trabalho. Ele acreditou. Sempre acreditava. O Rodrigo voltou na segunda-feira. Jantámos outra vez os três, desta vez num restaurante português tradicional em Belém. Tentei evitar o olhar dele, mas era impossível. Cada vez que os nossos olhos se cruzavam, algo dentro de mim ardia. O Rodrigo vai ficar no apartamento vazio dos meus pais esta semana, disse o Miguel. Eles estão no Algarve. Fica no Parque das Nações. Boa, respondi, mecânica. Mas na quarta-feira, recebi uma mensagem dele. Precisas de falar comigo. Devia ter ignorado. Devia ter bloqueado o número. Escrevi, onde? Lisboa Factory. Às 18 horas. Conheço um sítio. Disse ao Miguel que tinha um cliente de última hora. Ele beijou-me na testa, distraído com o telemóvel. Diverte-te. Apanhei o elétrico até Alcântara. Chovia, uma chuva fina de outono que deixava tudo escorregadio e brilhante. Cheguei 15 minutos atrasada, ensopada. Ele estava à porta de uma pequena galeria, com um guarda-chuva preto. Vem, disse, e começou a andar. Segui-mo por ruelas estreitas até um velho armazém convertido em ateliê de artista. Ele tinha a chave. Dentro estava vazio, silencioso, cheirava a tinta e madeira velha. Janelas enormes davam para o Tejo cinzento. O que é este sítio? Perguntei, tirando o casaco molhado. De um amigo meu, pintor. Está fora este mês. Ficámos ali, parados, a 3 metros um do outro. A chuva batia nas janelas. Não devias ter vindo, disse ele. Eu sei. Isto vai destruir tudo. Eu sei. Ele aproximou-se. Devagar, como se me desse tempo para fugir. Mas eu não fugi. Quando me beijou, foi como se todo o ar saísse dos meus pulmões. A boca dele era quente, firme, exigente. Segurou o meu rosto com as duas mãos, como se eu fosse algo precioso e ao mesmo tempo como se quisesse consumir-me. Encostou-me contra a parede fria. As suas mãos desceram pelo meu pescoço, pelos meus ombros, pela curva da minha cintura. Eu estava a tremer, não de frio mas de algo muito mais perigoso. Pela primeira vez na minha vida, sussurrei contra a boca dele, eu estava com um homem de verdade. Ele gemeu baixinho e beijou-me com mais força. Eu puxei-lhe a camisa para fora das calças, senti a pele quente dele sob os meus dedos, os músculos tensos das suas costas. Sara, murmurou ele, a voz rouca. Se não pararmos agora, não pares, interrompi. E não parou. Tirou-me a blusa devagar, os olhos fixos nos meus. Eu usava um sutiã simples, preto, nada especial, mas ele olhou para mim como se fosse a coisa mais bela que alguma vez vira. És linda, disse, e soou como uma confissão. Beijou-me o pescoço, o ombro, descendo. Eu arquei as costas, os olhos fechados, perdida em sensações que nem sabia que existiam. As mãos dele eram experientes, sabiam exatamente onde tocar, como tocar. Não havia hesitação, não havia insegurança.
Ele conhecia o corpo de uma mulher da forma que o Miguel nunca conheceria. Fomos para o sofá velho num canto do ateliê. Ele tirou-me o resto da roupa com uma lentidão deliberada, saboreando cada momento. Eu tremia sob o olhar dele. Tens a certeza? Perguntou, uma última vez. Por resposta, puxei-o para mim. Asterisco foi a melhor noite da minha vida, e a pior decisão, asterisco, não foi rápido. Não foi brutal. Foi lento, intenso, devastador. Ele tomou o tempo dele, descobrindo cada parte de mim, fazendo-me sentir coisas que eu pensava serem invenção de filmes. Gemi contra a pele dele, agarrei-me a ele como se estivesse a afogar-me e ele fosse ar. Quando acabou, ficámos deitados no sofá, entrelaçados, os corações a bater em sincronia. A chuva continuava lá fora. Ele acariciava o meu cabelo, o rosto, como se quisesse memorizar-me. O que é que fizemos? Sussurrou ele. Eu não sei, respondi, honesta. Mas eu nunca tinha sentido nada assim antes. Ele beijou-me a testa. Nem eu. E isso assusta-me. Ficámos ali mais uma hora, falando baixinho. Ele contou-me de Londres, da solidão, das mulheres que conheceu e nunca significaram nada. Eu contei-lhe das minhas dúvidas, da sensação de estar a viver a vida de outra pessoa. O Miguel é um bom homem, disse ele, e havia culpa na voz. Eu sei. E isso torna tudo pior. Então o que fazemos? Olhei para ele. Eu não sei. Mas não me arrependo de nada. Ele fechou os olhos. Nem eu. Deus me perdoe, nem eu. Voltei para casa às 11. Tinha ensaiado desculpa. O cliente tinha sido difícil. Tinham surgido mudanças de última hora. Perdeu-se a noção do tempo. O Miguel estava no sofá, a ver futebol. Olá, amor, disse, sem tirar os olhos do ecrã. Correu bem? Sim, respondi, e a mentira saiu tão facilmente que me assustou. Cansativo, mas bem. Fui tomar banho. Fiquei debaixo da água quente durante 20 minutos, a lavar o cheiro do Rodrigo, a culpa, o prazer. Mas quando fechava os olhos, ainda sentia as mãos dele, a boca dele, o peso dele. Asterisco, agora vejo todos os dias e finjo que nada aconteceu. Asterisco, porque o Rodrigo continuou a aparecer. Jantares com o Miguel. Cervejas no fim de semana. Passeios pelos três em Belém. E cada vez que os nossos olhares se cruzavam, era como um choque elétrico. Uma noite, o Miguel adormeceu cedo. Eu estava na varanda, a fumar um cigarro que não fumava há anos, quando recebi uma mensagem. Não consigo parar de pensar em ti. Era dele. Eu também não. Isto vai acabar mal. Eu sei. Mas eu preciso de te ver outra vez. Devia ter dito não. Devia ter protegido o que restava de mim, de nós, de tudo. Mas escrevi, quando? Voltámos a encontrar-nos 3 vezes mais. Uma vez no mesmo ateliê. Outra num hotel discreto em Santos. A última vez no apartamento dos pais do Miguel, enquanto eles ainda estavam no Algarve e o Miguel trabalhava. Cada vez era mais intenso. Cada vez era mais difícil parar. Ele acordava algo em mim que eu pensava estar morto. Fazia-me sentir viva, desejada, vista de verdade. Eu acho que estou a apaixonar-me por ti, confessou ele na última vez, deitados na cama dos pais do meu namorado. A ironia era cruel. Não digas isso, sussurrei. Por que não? É verdade. Porque torna tudo mais complicado. Já não pode ser mais complicado, Sara. Ele tinha razão. No fim dessa semana, o Rodrigo partiu para o Porto. Despedimos-nos os 3 num restaurante. Abraços, promessas de visitas. O Miguel estava feliz, bêbado, sentimental. Os meus 2 amores favoritos, disse ele, o braço em volta dos 2. Vocês têm de se dar bem. Eu e o Rodrigo trocámos um olhar. Ele estava pálido. Damo-nos muito bem, disse eu, e odiei-me. Quando ele partiu, pensei que seria mais fácil. Que a distância mataria o que quer que fosse aquilo. Mas ele mensageia todos os dias. Mensagens curtas, inofensivas na superfície, mas que guardam um mundo de significado. Passei hoje em frente àquele café. Lembrei-me de ti. Choveu aqui. Pensei naquela tarde. Sonhei contigo. E eu respondo. Sempre respondo. O Miguel não suspeita de nada. Como suspeitaria? O Rodrigo é o melhor amigo dele. Eu sou a namorada fiel. Somos pessoas de confiança. Mas à noite, quando Miguel dorme ao meu lado, eu fico acordada, olhando para o teto, a reviver cada momento.
Cada toque. Cada beijo. Cada palavra sussurrada. Asterisco guardo este segredo há 3 semanas. Parece uma vida inteira. Asterisco não sei o que vai acontecer. Se vou confessar. Se vamos parar. Se vai acontecer outra vez. Só sei que descobri algo sobre mim mesma que não posso desconhecer. Que há uma mulher dentro de mim selvagem, desejosa, viva que estava adormecida há tanto tempo que eu pensava que não existia. O Rodrigo acordou-a. E agora não sei como voltar a ser quem era. Ontem, o Miguel mencionou que quer casar no próximo verão. Perguntou se o Rodrigo podia ser o padrinho. Sorri e disse que sim. Mas por dentro, algo em mim partiu-se. Porque eu sei a verdade. Eu traí o homem que me ama com o homem em quem ele mais confia no mundo. E o pior? Parte de mim quer fazer de novo. Então quem sou eu agora? A mulher que ama o Miguel? Ou a mulher que incendeia sob o toque do Rodrigo? Talvez seja ambas. Talvez seja nenhuma. Só sei isto. Asterisco algumas regras existem para ser quebradas. E eu quebrei a mais importante de todas, asterisco.